Alô, você aluno do sexto ano da disciplina de Geografia, vamos para mais uma aula. O tema da aula de hoje vai ser Planeta Terra. Vamos falar sobre suas coordenadas, movimentos e fuso horários. Mas antes, não esqueça de dar aquele like, aquele joinha, compartilhar e participar do canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. Antes de falar do nosso tema, temos que regredir um pouquinho, falar sobre nossos ancestrais, aqueles povos da pré-história. Existia uma necessidade muito grande de orientação. Mas, professor, para que orientação? Por três motivos. Primeiro, eles necessitavam de alimento, alojamento e sobrevivência. Ok? Lembra, o ambiente era muito hostil para o ser humano, então existia essa necessidade de orientação. Com o passar dos tempos, esses grupos começaram a se aglomerar em um único local. Esse local começou a expandir, tornar-se cidades e houve a necessidade de explorar outros territórios. Nessa exploração, chegamos em outro período da nossa sociedade, chamado de período das navegações. Então, foi necessário aperfeiçoar e melhorar também as ferramentas de localização. E eu vou falar para vocês de duas ferramentas muito importantes. A primeira é chamada, tá ali, Rosa dos Ventos, que está ilustrado aqui do lado. Eu tenho certeza que vocês já viram isso no livro de Geografia, no livro de História. A Rosa dos Ventos é uma ilustração onde eu vou ter 4 pontos iniciais que representam o norte, acompanha ali do lado, o oeste, o leste e o sul. Professor, para que serve isso aqui? Para você se localizar no ambiente. A Rosa dos Ventos vai ter esses pontos que são chamados de pontos cardeais, que o norte, sul, leste e oeste. E também eu tenho pontos chamados de pontos colaterais, que são nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. Ok? Eu tenho aqui a Rosa dos Ventos. Vamos simbolizar o que está na ilustração. Vamos supor que aqui é o meu norte. Que ponto seria esse aqui, olhando aquela ilustração ali? Aqui seria o leste. Vamos supor aqui é o norte. Que ponto seria esse aqui? Seria o oeste. Quem estaria atrás do meu norte seria o sul. Então, essa é a primeira localização, ok? Você se situa num ponto e você tenta acompanhar onde é que fica o norte, o oeste, o leste e o sul. Ok? Pronto, já consegui me localizar. Professor, onde é que fica o sudeste? Sudeste, vamos entender. Onde é que fica o sul, pessoal? Atrás de vocês, tá bom? Onde é que fica, por exemplo, o leste? Não fica para cá? O leste? Pronto, oeste e leste. Sul e o leste, a intersecção seria sudeste. Ok? Professor, onde é que fica o norte? Olha para frente. Tá bom? Levando em consideração se o Sol nascesse nesse ponto e fosse se pôr nesse ponto. Essa é a analogia que você tem que fazer. Nascente e onde o Sol se põe. Então, você se posiciona, você sabe onde é o norte, o sul, o leste e o oeste. Ok? Professor, onde é que vai ficar deixa eu pensar, noroeste? É só pegar a junção do norte com o oeste. Norte com oeste, noroeste. Então, isso você tem que localizar. Vamos lá. Rosa dos Ventos é uma ilustração onde eu vou ter pontos cardeais, que são norte, sul, leste, oeste, e os pontos colaterais são nordeste, noroeste, sudeste e o sudoeste. Ok? Essa é uma das ferramentas de localização que ajudou bastante no tempo das navegações. Outra ferramenta que eu acho que alguns de vocês tiveram contato, nem que seja por livros, é chamado bússola. Bússola é uma ferramenta onde eu tenho uma agulha central onde sempre vai apontar por norte, tá bom? Então vamos supor, se eu tiver uma Rosa dos Ventos, se eu tiver uma bússola, eu tiver um mapa, provavelmente se você souber utilizar essas ferramentas, dificilmente você vai se perder em um local, tá bom? Então isso foi muito importante para a gente desbravar novos locais, tá bom? Vamos lá. É o seguinte,
Outra ferramenta muito utilizada depois que se aperfeiçoou bastante essa questão de orientação foi o que chamamos de coordenadas geográficas. Professor, o que são essas coordenadas geográficas? Eu tenho certeza que vocês têm um globo terrestre na escola de vocês. Professor, o globo terrestre seria o quê? Seria uma ilustração de como seria o nosso planeta, ok? O globo terrestre é formado por linhas, que são linhas horizontais, e são formados por linhas verticais. Quando eu tenho a união de linhas verticais e linhas horizontais, eu vou ter o que se chama de coordenadas geográficas. São como se fossem planos cartesianos. Se eu tenho a junção de uma linha com outra linha, uma vertical horizontal, eu consigo achar qualquer ponto do nosso planeta. Ok? As linhas quando são horizontais, eu vou chamar de latitude. As linhas que são verticais, eu vou chamar ela de longitudes, tá bom? Então, isso aqui são linhas imaginárias, não existe no nosso planeta, são linhas que nós criamos para a gente se localizar, ok? Então, vamos lá. No tempo da pré-história, não tinha ferramenta de localização. Como é que as pessoas do tempo das cavernas faziam? Eles simplesmente se localizavam onde tinha um rio, onde tinha uma pedra, onde tinha uma árvore, eles conseguiam se localizar dessa forma, tendo um ponto de referência. Posteriormente, com a necessidade, começaram a criar ferramentas. Quais são as ferramentas? Bússolas, como eu falei para vocês, rosa dos ventos, coordenadas geográficas, são formas mais elaboradas de localização, ok? Vamos lá. Só que é o seguinte, quando eu falo de localização, eu tenho que falar também de movimento do nosso planeta Terra, ok? E, historicamente falando, os primeiros a registrarem essa curiosidade sobre o movimento da Terra são os gregos. Eles começaram a observar o formato do nosso planeta na sombra quando tinha um eclipse na Lua. Então eles começaram a pensar, se eu tenho um formato, vamos falar assim, um pouco arredondado, o que significa? Provavelmente o nosso planeta ele é esférico, ou redondo, tá bom? Foram os primeiros povos a estudar o formato da Terra. Posteriormente, nas embarcações e nas navegações, eles tinham curiosidades. Eles viram que os barcos, quando passavam o horizonte, o barco simplesmente acabava sumindo gradativamente. O que significa? Significa que o horizonte ele não é plano, provavelmente ele tem uma curvatura, tá bom? Então isso aqui já foi um indício que o nosso planeta ele era esférico, ok? E há mais ou menos 2.000 anos atrás, este filósofo chamado Eratóstenes, ele calculou, por incrível que pareça, 2.000 anos atrás, com precisão, a circunferência do nosso planeta. Então, quando começou a compilar certos estudos, eles começaram a moldar o que temos hoje de ciência sobre o formato do nosso planeta. Vamos lá. O nosso planeta basicamente é formado por dois movimentos. Eu tenho certeza que o professor de vocês falou isso esse ano. Um dos movimentos é o chamado de rotação. É o movimento que o nosso planeta ele gira em torno de si mesmo. Ok? O próximo movimento ele é chamado de translação, que é o movimento que o nosso planeta gira em torno do Sol. Tá bom? Então, nosso planeta faz esses dois movimentos ao mesmo tempo. Ele gira em torno de si, ele gira em torno do Sol. Professor, para que serve esse movimento de rotação? Esse movimento de rotação está associado ao dia e noite. Então, o que é que significa? Significa que a rotação leva em torno de 24 horas. Ok? Professor, para que serve então a translação, esse movimento onde a Terra gira em torno do Sol? É o movimento responsável pelas estações do ano. Eu tenho certeza que vocês sabem que são 4. Inverno, verão, outono e inverno. Onde cada estação do ano tem em torno de 4 meses. Então, isso aí está associado ao movimento de translação. Ok? Perdão, em torno de 3 meses. Outro fenômeno do nosso planeta Terra é o que chamamos de fuso horário. O que é que significa? Significa que em diferentes regiões do nosso planeta existem basicamente no mesmo momento horários distintos. Por que isso, professor? Porque, por exemplo, o Sol vai incidir em locais diferentes do nosso planeta. Por exemplo, vocês sabem que o Brasil ele é um país continental. O que é que significa? Um país de uma grande extensão. Vamos lá. Eu estou aqui agora em Juazeiro, não estou?
tenha certeza, se você estiver num ponto extremo do nosso planeta, vamos supor, em uma região extrema lá da Amazônia, significa que o horário de hoje, agora, é um horário diferente lá nesse extremo. Por que isso, professor? Porque o Sol vai incidir em pontos diferentes dependendo da distância. Quanto maior a distância, vai estar em diferentes horários. Como assim, professor? Vamos supor, você está aqui em Juazeiro, vou aumentar a distância. A pessoa que está, por exemplo, na China, é o mesmo horário agora que está aqui em Juazeiro, lá na China? Não, porque a incidência solar lá vai atingir em um período de tempo diferente daqui, tá bom? Estamos no mesmo tempo cronológico, só que o Sol está agindo de uma forma diferente daqui, tá bom? Porque o nosso planeta ele não é plano, ele é esférico, ok? Vamos lá para o desafio. O desafio é o seguinte: quais são as consequências da esfericidade do nosso planeta, da inclinação do eixo terrestre e do movimento de translação para a insolação e as estações do ano? Vamos lá. Eu falei para vocês que o planeta Terra ele é esférico, e o que é que isso significa para o nosso planeta? Tente imaginar aí. O movimento de translação, qual é a função dele para o nosso planeta? Eu falei qual era a função, tá bom? Questão 2. Cite algumas ferramentas de localização geográfica. Tenta lembrar da aula sobre essas ferramentas que eu falei para vocês, tá bom? Então vamos lá. Responde aí, pessoal. Educação nota 10.